Muito bom dia, Livaldo. Olá, Tiago. Bom dia para você que nos acompanha nesta sexta-feira. Vamos começar falando do Republicanos. A vereadora Ana Fidelis assume a direção municipal do partido. É verdade, Tiago. O acontecimento foi registrado em Brasília e foi muito bem prestigiado, apesar de ser uma cerimônia simples, mas com um respaldo nacional, da direção nacional da legenda, com a presença do presidente, o deputado federal pelo estado de São Paulo, Marcos Pereira, também da presidente estadual, Alécia Xavier, e do deputado federal, Jadiel Alencar. E também presente o vice-prefeito de União, Neerias Cavalcante, que assumiu a direção estadual do Republicanos, ou dos Jovens Republicanos. Mas chama a atenção essa mudança em Teresina, Tiago, porque a vereadora Ana Fidelis, ela representa essa ala, há quem diga ala raiz, mas o Republicanos é um partido como vários que existem, tem seu programa, sua plataforma política, como caracterizam os partidos. Mas ele tem um vínculo muito forte com o meio evangélico, especialmente a Igreja Universal. E a missionária Ana Fidelis, já foi candidata várias vezes, a deputada federal, e conseguiu a eleição no ano passado para a Câmara Municipal de Teresina, chega a esse posto, eu diria até assim, restabelecendo uma tradição, ou seja, o meio evangélico, né, a tendência evangélica presente numa função de comando do partido, mas também um forte componente político. Ana Fidelis é uma liderança emergente em Teresina, especialmente, e com expectativa até estadual, já que a missão dela no Diretório Municipal do Republicanos de Teresina será, de um lado, consolidar o partido na capital piauiense, a principal cidade do estado, mas ela também já recebeu uma missão mais estadual, que será de fortalecer a chapa do Republicanos para a Câmara Federal. Ela será candidata a deputada federal no ano que vem pelo Republicanos, fortalecendo uma chapa que terá à frente, como principal articulador e candidato também, o deputado federal Jadiel Alencar. Eu perguntei para uma fonte lá do Republicanos, e aí, como fica então o Republicanos com uma chapa no estado do Piauí, mesmo nessa conjuntura de expectativa de apenas duas alianças ou duas chapas, uma do PT e a outra do PSD junto com o MDB? Bom, mas aí há dois desdobramentos. Primeiro, a expectativa de uma federação MDB e Republicanos. Se isso acontecer, a chapa será MDB e Republicanos. Mas digamos que isso não ocorra, Tiago, que a federação, por uma razão ou outra, não dê certo. Mas mesmo assim, o Republicanos terá chapa federal. Isso já é motivo de acordo, de entendimento com a cúpula governista, capitaneada pelo governador Rafael Fonteles, então isso já está pacificado. Chapa do Republicanos à Câmara Federal, ou candidatos do Republicanos à Câmara Federal, hoje é uma estratégia sem volta na linha de atuação do partido no estado do Piauí, que busca atrair lideranças, já tem praticamente a chapa toda desenhada para 2026. Então, esse é um caminho sem volta na estratégia eleitoral do Republicanos. Mas essa posse também, Tiago, tem um simbolismo interessante. Sabe quem ocupava essa função de liderança do Republicanos em Teresina, de direção do Republicanos em Teresina? Não era o vice-prefeito? Jeová Alencar. Como é que ele fica nessa história, Livaldo? Foram registradas até colisões políticas, né, confrontos políticos. Uma coisa era o Republicanos em Teresina, a outra, o Republicanos no estado do Piauí. Republicanos de Teresina, oposição ao governo do estado. Republicanos no estado, aliado de primeira hora do governo do estado, do governador Rafael Fonteles. Essa situação não existe mais. Com Ana Fidelis no comando do Republicanos em Teresina, o partido estaria politicamente unificado, alinhado na sua estratégia estadual para 2026 com a base governista. Não tem mais nenhuma chance, foi o que eu soube, do Republicanos ter essa vertente de oposição em seus postos de comando. E aí nós podemos também analisar a seguinte consequência. E Jeová Alencar, como fica? Ele, inclusive, tem um registro recente de Jeová Alencar com Ana Fidelis, que é a vereadora do partido, na Câmara Municipal de Teresina, já mostramos essa foto. E aí, como fica Jeová Alencar no Republicanos dentro dessa conjuntura? Bom,
Essa situação de mudança, ao que parece, pelo menos publicamente, é uma situação pacificada, resolvida, já está até empossada lá em Brasília. E Jeová Alencar fica no Republicanos nessa conjuntura? Dificilmente, Tiago, dificilmente. O caminho de Jeová Alencar será ou o União Brasil ou o Progressistas. E como os partidos estão aí formando uma federação... Que é a União Progressista. Que é a União Progressistas. Se Jeová Alencar tiver projeto de candidatura em 2026... Pode ir para o partido do prefeito. Pode ir para o partido do prefeito. Esse é o caminho. E outro caminho, do deputado estadual Gessivaldo Isaías, um republicano raiz, de origem, desde quando era PRB. Bom, também é uma situação indefinida. Gessivaldo Isaías tem uma postura crítica, independente na Assembleia Legislativa. É até um contraponto. Basta observar o comportamento de Gessivaldo Isaías nessa discussão do pacto, do programa Pacto pela Segurança, né? Que tramita na fase final, Pacto pela Ordem, melhor dizendo, né? Lá na Assembleia Legislativa. Tem sido um contraponto da sua atuação política em relação ao governo do Estado. Embora não seja um parlamentar de postura radical, muito ostensiva, mas tem adotado uma postura de independência mais para a oposição. Fica no Republicanos? O Republicanos terá chapa de deputados federais, mas não terá ou dificilmente conseguirá condições para chapa de deputado estadual. 30 nomes. Cria um desconforto, então. Total. De então, na janela não há uma informação oficial, mas os bastidores revelam. Na janela partidária de abril do próximo ano, é provável que o Progressistas seja o caminho do deputado Gessivaldo Isaías. Com a possibilidade também de Jeová Alencar. Com a possibilidade também de Jeová Alencar. Quem sabe aí uma dobradinha Gessivaldo e Jeová Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Verdade. A acompanhar aí o que vai se suceder após esse anúncio. Elivaldo cravando agora Republicanos alinhado com a base do governador Rafael Fonteles. Inclusive, Elivaldo, falando do prefeito Silvio Mendes, ele se reuniu com uma liderança importante do partido. E de oposição ao PT, o governo federal e um deputado federal, o capitão Wagner, que perdeu a eleição de prefeito lá em Fortaleza. Eu diria até assim, comparando com o futebol, ele perdeu nos pênaltis. Porque ali a diferença foi pequena, ali foi no momento final da apuração. Então é uma liderança consolidada em Fortaleza, no estado do Ceará, e que ontem teve uma visita aqui em Teresina, uma visita de cortesia. O Tássio Cruz conferiu essa visita e ouviu tanto o deputado cearense capitão Wagner, do União Brasil, o mesmo partido do prefeito Silvio Mendes e o próprio gestor da capital. Devo ficar à frente da federação, porque nós temos 4 deputados federais do União Brasil e um do PP no Ceará, então me incumbiu a missão, presidente Rueda, da gente assumir lá. E conversando com o prefeito também sobre a situação fiscal do município, discutindo com ele aqui soluções para tentar fazer o município ter novas formas de arrecadar sem criar novos impostos para o cidadão que não aguenta mais tantos impostos. Então esse é o objetivo da visita. Fiquei muito feliz. O prefeito Silvio nos recebeu com um carinho muito grande. A partir do nosso momento do dia 1º de janeiro está sendo pago. Tudo que está sendo autorizado está sendo pago. A dívida é para trás. São mais de 3 bilhões, como a gente está dizendo, e ela vai crescer se as ações judiciais forem decididas contra a prefeitura. E é isso que nós estamos pedindo aqui, algumas lições ao deputado Wagner, que mostre caminhos que a gente possa aumentar a arrecadação, a receita da prefeitura, sem aumentar imposto. É proibido aumentar imposto. É preciso saber usar mais o dinheiro que existe, cortar despesas, como a gente tem feito, mas não serão suficientes. É preciso procurar novos caminhos. Foi questão meramente administrativa mesmo? Né? Olha, pesaram as questões administrativas. Capitão Wagner é do União Brasil, mesmo partido do prefeito Silvio Mendes. Há esse clima de colaboração do partido entre os estados, mas seguramente, Tiago, também tem uma visita com forte teor político. O União Brasil, prefeito o partido do prefeito Silvio Mendes, ele é um partido importantíssimo nessa estratégia de oposição nacional e o partido buscará consolidar raízes na região Nordeste. E aqui no Piauí, quem pode contribuir decisivamente nessa estratégia? O prefeito da capital, que é do União Brasil. Então, seguramente, esse tema de ampliar
os horizontes do União Brasil, já começar a lançar olhares para a estratégia do partido para 2026, também mereceram um destaque nas conversas, ainda que amistosas, informais, mas o União Brasil os dirigentes do União Brasil, no Ceará, a Federação Progressistas União Brasil terá o comando do deputado Capitão Wagner, terá também esse olhar para Teresina. Eu acho que Teresina é uma das poucas cidades, das poucas capitais, que tem aí um gestor de um partido de oposição nacional. Então, aqui é oposição nacional e oposição local. E esse tema não vai sair da agenda do prefeito de Teresina por interesse do partido ao qual ele é filiado, o União Brasil. Será bastante explorado nesse aspecto o gestor da capital para fortalecer o União Brasil no estado do Piauí. Bom, Elivaldo, você essa semana me comentou aqui de uma proposta, uma possibilidade de fusão envolvendo o PSDB com o Podemos, correto? Correto. Agora vai ter uma convenção do partido e há um grupo tentando barrar essa convenção de alguma forma. Dia 5, Tiago, semana que vem, está marcada a Convenção Nacional do PSDB para bater o martelo, ratificar a fusão. Não é federação, é uma fusão. Acaba o PSDB, acaba o Podemos e vão formar um partido só. Única legenda. Uma única legenda, né? Vai ficar o Tucano sendo representado nessa fusão, que é o símbolo do PSDB, mas perderá o 45. O número será outro na Justiça Eleitoral. Mas esse passo do PSDB, para dizer o sim a esse casamento político, tem agora um senão. Um grupo de militantes da legenda em Brasília, no Distrito Federal, resolveu encaminhar um documento para a direção nacional pedindo um plebiscito, Tiago, um plebiscito, que todo o partido seja ouvido nacionalmente. Uma consulta nacional. Uma consulta nacional para saber se o partido quer ou não quer essa fusão, quer ou não quer esse caminho de se unir ao Podemos, formando assim uma nova legenda. É uma pedra no caminho dessa construção do PSDB, sim, porque é uma reação da base. Agora nós vamos aguardar, semana que vem, se a Convenção Nacional será ou não mantida para consolidar esse passo do PSDB nessa união com o Podemos, Tiago. Será que vai ter força, né, esse movimento para conseguir barrar essa decisão, Elivaldo? Olha, Tiago, o movimento de base deve ser sempre respeitado, né? Verdade. Respeitado, se tiver realmente esse sentimento contrário, há uma tendência que pensa diferente, que pensa em preservar o legado tucano, 45, PSDB, social-democracia como uma expressão forte da política brasileira, já presidiu o país por 2 oportunidades, fez aquele contraponto com o PT durante praticamente os últimos 20 anos, Verdade. caiu muito de 2020 para cá, foi que houve Desidratou. exatamente, caiu bastante. De forma acentuada, né? É, acentuado. Você observa, né, Tiago, que o PSDB não é mais o mesmo, é um partido minúsculo hoje, pequeno, agora de uma tradição enorme, né? Uma tradição econômica do ponto de vista das políticas que implementou no país, bem-sucedidas, uma tradição política pelo que representou o PSDB até aí os anos 90, 1990, o começo do século atual, mas que agora entrou aí num descenso considerável, perdendo bastante lideranças. A última foi o governador Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, que foi para o PSD, já é pré-candidato à presidência da República. Então, os rumos do PSDB estão aí na mira de quem integra essa legenda nacionalmente. No estado do Piauí, então, nem se fala, o partido caiu muito, caiu bastante, e agora com o deputado Luciano Nunes, que tenta reerguer a legenda, já tem até inserções, a propaganda eleitoral na TV, e ele deve participar dessa convenção da próxima semana. Tem também um movimento que caminha no sentido até de confrontar com essa orientação estadual aqui do PSDB, que é do advogado Jorge Lopes, que encaminha um movimento que leva os tucanos para oposição ao governo do Estado. Enfim, o PSDB também não tem assim, uma clara posição de atuação partidária no Estado do Piauí. É o que o tempo vai dizer aí, quem sabe, nas próximas semanas, Tiago.